Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Ministério das Finanças timorenses aprovou uma dotação orçamental temporária de 95 milhões de dólares para o mês de fevereiro, no quadro da aplicação do regime de duodécimos. O valor definido para este mês foi dado a conhecer pela ministra interina das Finanças, Sara Lobo Brites, depois de um encontro com o primeiro-ministro Taur Matanroa, que decorreu no Palácio do Governo em Dili. O valor representa um aumento de mais de 23 milhões de dólares do que em janeiro, quando a dotação orçamental temporária foi fixada em 71,88 milhões de dólares. O regime duodecimal implica que, mensalmente, o governo só pode gastar 1/12 do orçamento geral do Estado do ano passado. Este orçamento entrou em vigor no final de setembro e que totalizava 1,279,6 milhões de dólares. Em concreto, o Estado pode gastar mensalmente até cerca de 106,6 milhões de dólares. Em janeiro, Sara Brites apontou que o governo tinha na conta do Tesouro cerca de 296 milhões de dólares. No Brasil, os trabalhadores de emergência realizavam um sombrio funeral para lembrar as vítimas da mina que explodiu e que matou mais de 300 pessoas. As flores lançadas de helicópteros no estado de Minas Gerais caíram na mina da Vale, a maior mineradora de minério de ferro do mundo. Os trabalhadores continuam a cavar os corpos na lama espessa e resíduos tóxicos que provocaram preocupações com a segurança. Uma forma de respeito, de solidariedade e de sentimento às vítimas envolvidas nessa tragédia, resolvemos então prestar a nossa homenagem neste dia, que fazem 8 dias do evento, e exatamente no horário em que decorreu o rompimento da barragem. Todas essas rosas que foram lançadas, elas foram doações de pessoas que deixaram na manhã de hoje no nosso Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros, essa manifestação de carinho e respeito em relação. Até a noite do dia 31 de janeiro, 110 pessoas foram confirmadas e 238 corpos ainda estavam desaparecidos. O presidente do Brasil começou a elaborar um plano legislativo unificado para melhorar a segurança e fiscalização e o licenciamento de barragens. Enquanto os tribunais trabalhistas congelaram 219 milhões de dólares americanos dos ativos da Vale como compensação pelas vítimas e 3,1 bilhões de dólares americanos ativos para cobrir os esforços de resgate e danos. A Associação Respeito, fundada em Londres em 2016, já deu apoio a mais de 35 mulheres portuguesas vítimas de violência doméstica. O apoio é dado no âmbito de um projeto desenvolvido em parceria com a organização não-governamental Corações com Coroa. Na comunidade portuguesa em Londres, o assunto é proibido, mas a violência doméstica é um problema real. A organização Respeito lançou um programa de apoio a vítimas em parceria com a organização Corações com Coroa e que é financiado pelo governo português. Nós viemos conhecer, no fundo, a implementação deste projeto que financiamos e que apoiamos, e que é um projeto que pretende trabalhar com as pessoas, as famílias da comunidade portuguesa aqui em Londres e especificamente que presta apoio psicossocial, apoio em termos de informação, de capacitação, de empoderamento de mulheres, especialmente como hoje aqui podemos também conhecer a partir da voz das próprias mulheres que têm sido beneficiárias deste trabalho, desta equipa, mulheres que são vítimas e que foram vítimas de violência doméstica. O que nós fazemos é, a ponte entre os serviços existentes, os serviços britânicos existentes, para as pessoas que têm dificuldade com a língua, nós acompanhamos. Depois, os próprios serviços, por exemplo, de violência doméstica, tornam-nos a passar os beneficiários ou os utentes, porque para ajudas como abrir contas de banco, ajudar a arranjar casa, quando as pessoas não falam inglês é muito difícil, e sobretudo quando estão em crise ou pós-crise.
já saíram da crise, mas precisam de apoio, e nesse sentido a respeito dá apoio. E somos também um serviço que temos o cuidado de ligar às pessoas e falar e estabelecer uma relação pessoal para as pessoas se sentirem apoiadas por nós. Portanto, não estamos atrás de um guichê, estamos em contacto com as nossas beneficiárias e a criar um relacionamento e a empoderá-las de maneira a que já depois não necessitem mais dos nossos serviços. Algumas das participantes neste encontro preferiram esconder a identidade, com medo da estigmatização que ainda existe relativamente à violência doméstica. Eu soube deste grupo há cerca de 4 anos. Encontrei uma pessoa na rua que me falou deste grupo e de como seria útil para os meus problemas de que eu estava a passar naquele momento. As ajudas que eu tive a nível de terapeutas, especialmente counselling, foi muito bom saber que a pessoa falaria português, porque me posso expressar muito melhor em português e sei que há uma empatia entre aquilo, da forma que uma portuguesa pensa para outra portuguesa. Naturalmente que uma pessoa emancipada, uma pessoa empoderada, com as ferramentas todas, diria que não aguentaria 25 anos de violência doméstica, não é? É fácil dizer, mas porquê é que não te foste embora? Estas histórias são as histórias da vida real e que de facto contextualizam tudo o que pode acontecer de dramático dentro de uma situação perpetuada de violência doméstica, que não se resume apenas ao medo, resume-se às vezes até à própria coragem de ficar pelos filhos. O projeto está previsto durar até maio, mas a expectativa é que continue, pois está a dar um apoio à comunidade portuguesa em Londres, que até agora não existia. A autoridade de Cabo Verde queimou 9,5 toneladas de cocaína. A polícia recorreu a combustível e pneus para acelerar a destruição. A droga tinha sido apreendida a bordo de um navio, detendo também 11 russos. As 9,5 toneladas de cocaína foram apreendidas na passada quinta-feira e a Polícia Judiciária de Cabo Verde realizou a queima a céu aberto. A Polícia Judiciária recorreu a combustível e pneus para acelerar a destruição, o que gerou uma enorme nuvem de fumo. A cocaína foi apreendida no porto da capital, Praia, a bordo de uma embarcação de bandeira do Panamá. 11 russos foram detidos nesta operação que originou uma das maiores apreensões de cocaína dos últimos tempos. No total, eram 260 fardos de droga, embalados em sacos de serapilheira com a palavra Colômbia inscrita. Milhares de motociclistas de diferentes localidades de Portugal concentraram-se na Praça dos Restauradores, em Lisboa, para exigir a criação de uma classe de portagens para motociclos. Os manifestantes exigiram também uma revisão dos escalões do Imposto Único de Circulação. Eu ando de moto desde os 14 anos e é lógico que tudo o que diga respeito aos motociclistas diz respeito também a mim, não é? Neste caso em particular, acho que começa a ser tempo de o governo olhar para nós de outra forma. Pronto, são lutas que nós já vamos tendo há vários anos e que infelizmente parece que ainda ninguém quis tomar decisões a nosso favor. O que é que se passa a nível das portagens? Pois, isso é uma luta já antiga, porque acho que não faz sentido. As motas ocupam metade do espaço que ocupa um carro na autoestrada e se não tiverem via verde pagam exatamente o mesmo que um automóvel. Portanto, não faz sentido. O que está aqui em causa é o facto de nós pagarmos o mesmo do que os automóveis nas portagens. Isso é o que está em causa. Nós pretendemos que haja aí alguma justiça e que as motas paguem no máximo metade do valor que paga um automóvel numa portagem. Depois temos outra situação, que é o facto do IUC, o Imposto Único de Circulação, que nas motas somos taxados como um veículo de luxo, portanto somos bastante penalizados.
nessa área também, portanto terá que haver um escalonamento, tendo em consideração a idade das motas, principalmente nas cilindradas superiores a 750 cm3. Depois estamos aqui também por uma causa que eu penso que é muito importante, que é não haver uma política de prevenção e segurança rodoviária. O que há são medidas restritivas, avulsas, que apenas penalizam as pessoas, mas não têm nenhuma política em termos de médio e longo prazo de prevenção rodoviária. Não se está a trabalhar para que hajam futuras gerações de condutores com outra atitude, com outro civismo na estrada. No Brasil, os investigadores da Fundação Oswaldo Cruz alertaram sobre riscos de surtos de doenças infecciosas como dengue e febre amarela na região de Brumadinho. Esta região foi atingida no mês passado pela ruptura de uma barragem da mineradora Vale. O acidente aconteceu no último dia 25 e provocou pelo menos 134 mortos e 199 desaparecidos, de acordo com a última contagem da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, que ainda fazem trabalho de resgate em busca de sobreviventes e novas vítimas. Os danos ambientais causados pela ruptura da barragem da Vale em Brumadinho produziram milhões de toneladas de lama tóxica que fluiu ao longo do rio Paraopeba. Eu e minha equipe, nós encontramos dois corpos. E qual que é a dificuldade agora? A dificuldade é localizar mesmo, né? Porque devido à coloração da terra, a gente tem que ter uma afinidade, né? Tem que ser muito cirúrgico para poder identificar os corpos, né? É um pouco difícil, né? Não é muito fácil não. Mas aí com a bênção de Deus vai dar certo, hein? Vamos fazer no máximo aí. Dar uma resposta para a sociedade. No entanto, os pesquisadores da Fiocruz alertam que no curto e médio prazo o impacto para a saúde da população é desconhecido na área da catástrofe. As alterações ecológicas causadas pelo desastre também podem desencadear a transmissão da esquistossomose, uma vez que grande parte da cidade de Brumadinho não tem um sistema de tratamento de água sanitária. A empresa Vale anunciou na semana passada que encerrará todas as barragens construídas com o mesmo método que a de Brumadinho, feitas a partir dos próprios resíduos e de terra da zona. A Frente Comum acusou o governo português de violar o direito à progressão dos funcionários públicos por não lhes permitir manter os pontos de avaliação e progredir na carreira. Nós convocámos esta conferência de imprensa tendo como objetivo informar os trabalhadores, a população em geral, os motivos da greve, que são conhecidos, mas lembrar, mas também porque o Governo aprovou em Conselho de Ministros o diploma que estabelece a remuneração base da administração pública nos 635 euros e que vai criar profundas desigualdades e injustiças e vai mais uma vez distorcer a tabela remuneratória única, de forma os trabalhadores não ficarem prejudicados. É o aumento e depois a aplicação para não perderem o tempo que tiveram em que foram avaliados para mudarem de posição remuneratória. Ou seja, os trabalhadores, na prática, deviam passar todos para 683,07. E o que o Governo está aqui é a fazer uma poupança de 50 euros, que são dos trabalhadores, 50 e tal euros que são dos trabalhadores, e a roubar-lhe anos de coisas. E isso não há justificação para isso. Então, nos 607, logo, o aumento do salário mínimo tinha que ser obrigatoriamente a remuneração base dos 635, eles sabiam que tinham que gastar aquele dinheiro. Portanto, andaram a fazer uma campanha com os 50 milhões, quando sabiam, e não gastaram 50 milhões. Está longe disso. Quando sabiam que tinham que gastar os 50 milhões, e a prova disso, e a prova do que não vão gastar 50 milhões porque esses tinham que contar com eles, é esta forma como aprovaram o decreto-lei. É que então procede mesmo para não gastar os 50 milhões. Portanto, aqueles eles tinham que gastar, era obrigatório, o aumento do salário mínimo, eles até aqui nunca se serviram disso. Aumentava o salário mínimo, nunca disseram, olha, só nestes vamos gastar estes milhões, porque é obrigatório. Aquilo é... Não valorizamos.
Nós queremos... Dizem que eles até vão poupar, se tiram os pontos de... Então não vão poupar outra vez à custa da carreira dos trabalhadores, dos tais que não passam e que têm o tempo e que não passam, que lhe roubam o tempo de serviço. Em Portugal, os 151 investigadores estão a desenvolver soluções naturais alternativas aos corantes e conservantes químicos usados na indústria. Quem passa junto ao edifício do Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança dificilmente imagina que os corredores de laboratórios que alberga contam apenas com alguns milhares de euros de apoio estatal, mas captam cerca de 4 milhões de euros por ano em candidaturas a projetos científicos nacionais e internacionais. Os investigadores têm desenvolvido várias alternativas naturais para corantes e conservantes na indústria alimentar. O nosso mote é da natureza até aos produtos de uma forma sustentável, porque acreditamos que estes territórios que enfrentam algumas ameaças, nomeadamente o facto de terem alguma baixa densidade populacional, terem regiões dispersas com um tecido industrial menos desenvolvido, entre outros aspectos, é ao mesmo tempo uma terra de oportunidades devido à sua excelente biodiversidade e devido ao facto de serem ambientes inspiradores para desenvolver novas tecnologias, nomeadamente tecnologias verdes. Uma das principais inovações verdes desenvolvidas no Centro de Investigação de Montanha é o chamado Spray Safe, um revestimento líquido biodegradável e comestível que conserva produtos alimentares sem a necessidade de recorrer a películas de plástico. Os alimentos que consumimos em fresco, por exemplo, o fiambre, depois de quando se inicia o consumo de uma peça, depois embala-se em plástico, em películas. E, portanto, este spray poderia ser uma alternativa a essas películas plásticas. Para quem trabalha em investigação no Politécnico de Bragança, estas inovações provam que é rentável investir em ciência feita no interior do país. Este tipo de oportunidades que temos para mostrar o bom que se faz aqui, faz então mudar essas mentalidades que pensam que o interior está esquecido e que não se faz lá nada de interessante. O Centro de Investigação de Montanha do Politécnico de Bragança tem já 15 patentes registadas, não só em Portugal, como por toda a União Europeia e Estados Unidos da América. O governo timorense disse que espera concluir ainda este mês a compra das viagens dos professores portugueses envolvidos no projeto das escolas de referência em Timor-Leste. Esses professores esperam há várias semanas para poderem viajar para Dili. Fonte da cooperação portuguesa confirmou à Lusa que depois de vários anos consecutivos de atrasos da parte de Portugal na preparação e assinatura dos contratos dos professores, o calendário este ano foi cumprido. Os professores estão com contrato e a receber salário há várias semanas em Portugal, à espera de receber os bilhetes de avião a fim de viajar para Dili. O ano letivo nos CAF já começou em meados de janeiro. No entanto, não estão ainda no país nenhum cerca de 130 professores portugueses. Esses professores vão ser destacados nas 13 escolas de Timor-Leste. O projeto de CAF integra cerca de 130 professores portugueses e cerca de 110 professores e 62 professores estagiários timorenses. Anualmente é adicionada uma nova turma ao nível de escolaridade seguinte e este ano os CAF terão pela primeira vez turmas do ensino secundário. A Escola Portuguesa Ruizinate de Dili lançou uma revista com o título Tempo, que ocorreu na Embaixada de Portugal em Dili. O diretor da Escola Ruizinate de Dili, Acácio de Brito, disse que o tema principal da revista é a democracia e os direitos humanos, patrocinada pela União Europeia. Acácio de Brito referiu que a revista possui no total 8.500 exemplares que serão distribuídos a todas as escolas CAF no território de Timor-Leste. Já vamos na sexta edição e que tem como tema aglutinador a democracia e os direitos humanos. A revista normalmente tem uma edição de 1.000 exemplares. Esta, que contou com o apoio da União Europeia, tem 8.500 exemplares em que vai ser distribuída por todas as escolas CAF nos vários municípios de Timor-Leste. Acácio de Brito reforçou que o conteúdo da revista contém textos de várias temáticas de reflexões que permitem fornecer informações diferenciadas aos leitores, como conhecer a realidade da cultura portuguesa em Timor-Leste. 8.500 exemplares
desta edição. É a 6ª edição, nós começamos o primeiro número saiu em janeiro de 2016, e neste momento vamos na 6ª edição e, portanto, isto é um bocado na linha até da parceria que temos com a GMN. Nós na GMN temos um programa que é na ponta da língua e agora vamos também ter um programa que é o falar em português, ou conversar em português, e portanto é de facto utilizar todas as plataformas para divulgarmos a língua e a cultura portuguesas. O conteúdo é um conteúdo de reflexão, tem textos com várias temáticas. O tema aglutinador neste número é sobre a democracia e os direitos humanos, e de alguma forma procuramos desenvolver através da escrita a arte do pensar, a arte do agir, isto é, através da língua portuguesa compreendermos a realidade e termos uma mundividência, que é a mundividência da cultura portuguesa em Timor-Leste. Já no seu discurso, a ministra de Educação, Juventude e Desporto de Timor-Leste, Dulce de Jesus Soares, agradeceu à delegação da União Europeia por ter financiado a produção da revista. Através desta revista, mais timorenses, nomeadamente as crianças, poderão aceder à língua portuguesa. Dizendo que esta revista tem como público-alvo as crianças, principalmente as crianças em idade escolar, e como Ministério da Educação, Juventude e Desporto, tenho de agradecer à delegação da União Europeia em Timor-Leste, na pessoa do Sr. Embaixador Alexandre Leitão, por terem financiado esta produção. Desta forma, mais timorenses poderão ter acesso a uma publicação em língua portuguesa. Uma publicação que, como já disse, foca a democracia e os direitos humanos, um tema que tem de continuar a ser desenvolvido em Timor. Os autores da revista foram o diretor e os professores da Escola Rui Sinati de Dili e contou ainda com a contribuição do embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira, embaixador da União Europeia, Alexandre Leitão, e da ministra da Educação, Juventude e Desporto de Timor-Leste, Dulce de Jesus Soares. Milhares de pessoas assistiram em Macau às comemorações do Ano Novo Chinês, a primeira grande parada da Semana Dourada, que começou na segunda-feira e termina no domingo, durante a qual se aguarda quase 1 milhão de visitantes. Foram milhares as pessoas que assistiram a Macau ao início das comemorações do Ano Novo Chinês, a primeira grande parada da Semana Dourada que começou na segunda-feira e termina no domingo, durante a qual se aguarda quase 1 milhão de visitantes. Grupos de famílias invadiram o percurso entre o Largo do Senado e as ruínas de São Paulo para ver a parada do dragão gigante e dos leões, a queima dos panchões, cartuchos de pólvora e para saudarem também os 12 animais do zodíaco chinês que este ano é regido pelo porco. De resto, o desfile, os espetáculos culturais e o fogo de artifício dão um mote para o outro ponto alto da semana, agendado para quinta-feira, com a parada de celebração do Ano do Porco, que marca o início das celebrações do 20º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau. As autoridades do território administrado pela China lançaram mesmo uma plataforma inteligente de análise de dados para gerir o fluxo de visitantes num dos territórios de maior densidade populacional no mundo. Mas a zona central da cidade esteve longe de registrar a habitual pressão turística, apesar da forte afluência no percurso entre o Largo do Senado e as ruínas de São Paulo. Neste período, decorre na China aquela que é já chamada a maior migração mundial, prevê-se 3 mil milhões de viagens entre 21 de janeiro e 1 de março, com os chineses a rumarem à terra natal para a principal festa familiar no país, que muitos comparam ao Natal que se celebra nos países ocidentais. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!